Com a palavra a vereadora Perpétua Dantas. Obrigada, presidente. Nós tivemos uma reunião da Comissão de Redação de Leis, nesta casa, na terça-feira, que apreciou o projeto de lei 8992, de minha autoria, que institui a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público e seleção simplificada para candidatos com deficiência aqui na cidade de Caruaru. Nós tivemos uma decisão, na verdade, um projeto de lei no âmbito estadual, e aqui eu queria parabenizar a ALEP, né? Foi votado, já virou lei, né? Foi a lei 17.413, de 23 de setembro de 2021, saindo do forno, que alterou a lei 14.538, de 14 de dezembro de 2011, e institui regras para a realização de concurso público destinados a selecionar candidatos e ingressos nos cargos e empregos públicos da administração direta, autarquia, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado de Pernambuco, originado de projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Costa, a fim de estabelecer isenção de taxa de inscrição para candidato egresso de instituição pública de ensino. Ou seja, essa casa recebeu o nosso projeto de lei e, se fosse no tribunal, eu diria com toda a vênia, com todo o respeito e compreensão com a decisão, com o caminho tomado pela consultoria jurídica, com um parecer, que é um parecer opinativo, né? Não é uma decisão judicial, e com todo o respeito que temos à Comissão de Redação de Leis, eu externei de imediato, né, nossa indignação e nossa não concordância com o fundamento que subverteu a ordem da pirâmide de Kelsen, colocando a lei orgânica do município acima da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que existe, já no STF, decisão, através de ação direta de inconstitucionalidade, que versa numa decisão recente sobre tema igual. Inclusive, a decisão do STF ela é mais ampla, porque ela isenta de taxa de concurso público de inscrição ou de seleção simplificada doadores de sangue, né, pessoas também oriundas de escola pública, e segue todo um rosário de possibilidades. Como Caruaru não está fora do Brasil, está no mapa do Brasil, né, e está também submetido ao crime, nós tivemos, imagine, a quantidade de gente, eu fui aluna da escola pública, como muitos dos vereadores que aqui estão e vereadoras, que maravilha o Estado de Pernambuco isentar de taxa de inscrição em qualquer concurso. E aí eu sou professora de Direito, e os estudantes de Direito, a gente conversou ontem à noite sobre isso. Concursos caríssimos, cuja taxa, o preço é lá em cima. Para procurador, para juiz, para promotor de justiça, para defensor público, concursos que 250, 300 reais, com valores altos. Isso para uma pessoa pobre é muito dinheiro, é uma parte do salário que elas recebem. Nosso projeto de lei alcança no âmbito do município apenas aquele segmento de pessoas com deficiência. Nosso pedido, a gente reitera, que está totalmente de acordo, né, com os parâmetros e possibilidades legais. Como o plenário dessa casa é soberano. Qual foi a votação? Foi rejeitado. Por unanimidade? Por unanimidade. Então, de acordo com o nosso regimento, ele não pode ser submetido ao plenário. O plenário, ele é soberano, excelência. Não, mas nesse caso, não. Regimentalmente, se tivesse, como já aconteceu em outros momentos, se tivesse algum voto divergente na comissão, aí sim, mas por unanimidade, ele não pode ser submetido ao plenário. Ele foi rejeitado por unanimidade. Todos os projetos, todos os pareceres que foram submetidos ao plenário, mesmo que ele tivesse minoria, mas tinha um voto em contrário, por isso que, de acordo com o nosso regimento, ele pode ser submetido. Estou sendo orientado pela equipe aqui. Então, nesse caso, sugiro a Vossa Excelência um requerimento quanto projeto. Não, é lamentável a medida do vereador, mas quem está legislando em Caruaru não é a Câmara, é a consultoria jurídica da casa. Chega a ser uma vergonha, né? Chega a ser constrangedor, né? Uma casa legislativa com a importância que tem a Câmara de Vereadores, amanhã, dia do vereador, uma casa que
na live de segunda-feira, Edivaldo falou da importância dessa instituição e de sua atuação independente, inclusive, no século XIX. E nós estamos em pleno século XX, fazendo com que uma lei de 1990, minha gente, porque vai precisar de revisão. A nossa lei orgânica do município é uma lei que surgiu 2 anos depois do surgimento da Constituição. Eu até coloquei isso, eivada e impregnada, né, da rigidez e do engessamento de um período recente de ditadura que o país sofreu, assim como todas as leis que surgiram pouco depois do advento da Constituição Federal. Nós temos uma lei maior que a Constituição, nós temos uma decisão, né, e nós temos aprovado leis importantes, mas a gente tem de mais de 400 projetos de lei, nós temos uma estatística gigantesca aqui em Caruaru de aprovação de leis que garantem, de nome de logradouro, de concessão de medalhas, e temos também leis que foram aprovadas recentemente. Mas com relação ao sistema de garantias de direitos, eu estou muito preocupada. Eu queria aqui externar, até porque a maioria do vereador, com a nossa posição enquanto poder legislativo. Leis que garantem inclusão social para segmentos historicamente abandonados e invisibilizados, quando a gente já tem parâmetro legal para garantir no nosso município inclusão de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, de pessoas LGBTs. Veja, em respeito à sua fala, como Vossa Excelência colocou, a consultoria apresentou um parecer e os membros da comissão se posicionaram com o posicionamento que a comissão tem. Então, regimentalmente, hoje, a nossa lei orgânica, o regimento diz isso. Então, está concluído, não pode ser submetido ao plenário. Com a palavra, vereador Ricardo Liberato. Senhor presidente, eu informo não só ao corpo do legislativo desta casa, porém também ao público que nos assiste, que nós, enquanto comissão, bem dito, todas as comissões desta casa, desde que estou vereador e pelo histórico que esta casa tem, trabalha com responsabilidade, com respeito, dentro dos parâmetros legislativos, e realmente parâmetros legislativos e políticos, resguardado com a retaguarda de juristas exemplares que nos dão o suporte completo. E a responsabilidade que temos, fazemos com competência e com zelo ao legislativo. Em momento algum, nós afrontamos vereador nenhum e também não fomos de encontro ao bem de nossa Caruaru. É o que tenho a dizer enquanto comissão, porque nós temos austeridade e temos respeito aos vereadores e à população de Caruaru. Obrigado. Obrigado, vereador Ricardo. Eu queria dizer ao povo de Caruaru que quando eu recorro da sentença de um juiz, não é porque esse juiz não é um jurista exemplar, não. É porque ele também se equivoca. E graças ao reconhecimento... Só registrando que não estamos no júri, né? Não, mas não é um júri, não. Aqui é um debate. Aí eu quero lembrar a população. Aqui eu quero lembrar que nós estamos numa casa de construção legislativa. E certo. O que é apreciado no judiciário. Que há o direito de concordar e de discordar. Mas é legítimo e democrático. Presidente, eu aqui quero externar o meu direito parlamentar de uma mulher que foi votada, democraticamente eleita, em que eu acato, eu entendo. Agora eu preciso externar, inclusive tem... Claro, e a discordância faz parte. Exatamente. E eu recebi informação que o artigo 93, 92 e 93, eu não estou com a minha assessora acabou de sair daqui e levou o regimento, que tem sim previsão de ser apreciado pelo plenário. Mas o que eu quero dizer é que com o direito, reitero, não é uma ciência exata, é uma ciência social. Né? E mesmo que se diga aqui não é o tribunal, claro que não é, mas pior ainda, aqui é um local de produção legislativa, né? Porque no tribunal do júri a gente não vai discutir a lei, a gente vai discutir a aplicação da lei que está posta. Aqui a gente está criando a lei, né? Criando a lei. E aí eu estou aqui no capítulo 11º das discussões e das deliberações, no artigo 92, de todos os pareceres das comissões permanentes. Vereador, eu peço que Vossa Excelência conclua para a gente
seguir com a ordem do dia, por favor. Eu estou colocando aqui que existe um artigo, né, que diz o seguinte, no nosso regimento interno. Todos os pareceres das comissões permanentes ou especiais versando sobre a aprovação do projeto de lei, de resolução ou de decreto legislativo, ou os que concluírem para rejeição ou arquivamento de qualquer matéria, submeter-se-ão apenas a uma discussão em plenário. Então, e ali tem o artigo 93 que diz: rejeitado o parecer que conclua pelo arquivamento ou rejeição de uma proposição, será a mesma considerada aprovada, tendo seguimento à sua tramitação em plenário, independente de novo pronunciamento de qualquer comissão. Então, eu entendo que o plenário tem autonomia nesse sentido, ele é quem tem a palavra maior de acolher ou não. Mas se Vossa Excelência entende que não, ele é soberano, o plenário. O plenário é soberano. Vereador Fagner. Senhor presidente, na reunião segunda-feira que tivemos com a UVB, a qual também o senhor faz parte, se o senhor depois puder procurar até o doutor Edmilson, ele vai fazer uma capacitação também, uma discussão com advogados e assessorias jurídicas das câmaras de vereadores para tratar desses assuntos de projetos de lei. Tem acontecido constantemente em outras câmaras também, não só com essa, mas outras câmaras também, diversos projetos de lei que são com parecer para reprovação, projeto esses que poderia ser passado com o entendimento do STF. Então, assim, eu estou tocando nesse assunto, porque o senhor também faz parte da UVB, de Pernambuco, e seria, eu acho que, para aprimorar, para melhorar, para ter essa discussão, até junto com a AVB, que tem um advogado, não estou aqui desclassificando o advogado desta casa, jamais, que equívoco pode acontecer, mas vou dar um exemplo. Teve 3 projetos da gente que receberam um parecer desfavorável, e nas outras legislaturas receberam parecer favorável, e foram idênticos. A diferença foi, um era placa de questão de saúde, e o outro foi a questão a qual o plenário, que é soberano, votou desfavorável, mas recebeu um parecer favorável. Então, assim, são coisas que nós, vereadores, realmente eu, pelo menos, não tenho conhecimento de tudo. Inclusive, falei com o doutor José Ferreira, para que a gente pudesse dialogar junto com a minha equipe, para a gente sentar e ver onde foi que errou. Mas, veja, a minha equipe, antes, hoje, de apresentar um projeto, conversa com a assessoria jurídica desta casa, eles sinalizam que pode apresentar, está tudo ok. Quando a gente apresenta, depois vem um parecer e reprova. Então, eu queria chamar a atenção do senhor presidente, que possa, se o senhor permitir, né, segunda-feira tem uma reunião também com a UVB, participar, e até eu acho que tudo é válido para essa discussão. Só isso, tá, senhor presidente? Nada contra, mas para que possa os advogados dessa casa também participar depois, né, dessa capacitação, e quem sabe abrir um novo leque, uma novas oportunidades e trazer esclarecimento para essa casa. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. E eu queria reiterar e pedir para registrar em ata nossa interpretação do artigo 92, que mesmo sendo rejeitado o parecer, o plenário é soberano, está aqui do regimento interno, a sua submissão desse parecer ao plenário, né? Porque senão a sociedade caruaruense vai ficar numa situação muito difícil, né? Porque aqui a gente não está falando de respeito ou desrespeito, a gente está falando de debate sobre norma jurídica, e onde se constrói norma jurídica é no legislativo, municipal, estadual e federal. Eu aqui citei uma lei estadual, né? Então, o consultor jurídico... Só informar Vossa Excelência aqui o artigo 124, foi me passado pela assessoria, artigo 124 do regimento, já é depois dos artigos que Vossa Excelência colocou. Não será aceita pela mesa diretora proposição que, 1. Contrarie disposições das constituições do Brasil e do Estado de Pernambuco, de leis federais e estaduais, da lei orgânica municipal e deste regimento. Verse sobre assunto alheio à competência da Câmara. 2. Delegue a outro poder atribuições privativas da Câmara. Esteja redigida de modo impreciso ou ambíguo, contenha expressão ofensiva à pessoa ou à instituição, em se tratando de emenda
que não tenha direta relação com a proposição e, por fim, que tenha recebido parecer contrário pela unanimidade dos membros de qualquer comissão permanente. É o que diz o artigo 124. Só para esclarecimento. Então, quando o parecer recebe um parecer por unanimidade de parecer contrário, ele não é submetido ao plenário. Agora, quando ele tem um voto divergente, aí sim o plenário... Mas, presidente, isso é antes de passar pelas comissões, viu? Já passou pela comissão. Como é que passou? Sim, foi rejeitado? Se foi rejeitado, o projeto é arquivado, vereador. É muito claro o que diz o artigo 124. É após o artigo que Vossa Excelência leu. Entendeu? Não há problema. Eu não entendo. Como foi o parecer que foi por 2-1 e o plenário decidiu. Foi submetido ao plenário. Nesse caso, pela rejeição, pela unanimidade, não é possível. E com relação à fala do vereador Fábio Fernandes, vamos sintonizar, a gente conversa com o doutor Edmilson. Porque assim, inclusive, tem pauta na escolégia que a gente pode incluir, inclusive, uma pauta de apresentação. Não para que a escolégia sintonizada com a presidente. Não, a senhora tem o direito de não concordar e a gente respeita, sem problema. Eu peço Mas é o que diz o regimento. Eu vou pedir uma convocação de uma audiência na redação de comissão de leis para a gente discutir isso, porque isso é uma coisa muito séria, né? O plenário aqui é soberano nesse caso. Ele é soberano, não nesse caso. A gente pode discutir, acho que o que não pode ser preterido aqui nessa casa é o debate a respeito da interpretação de normas. Imagina, em todos os lugares a gente pode interpretar normas, e as normas são interpretadas, eu sempre reitero, não de maneira matemática, porque o direito é uma ciência social aplicada, né? A gente não pode enxergar o direito com a matemática, que é o que está acontecendo aqui em Caruaru. Então, quem perde é a sociedade caruaruense. E aqui a minha análise, eu tiro de lado a vereadora Perpétua Dantas, e quem está falando é uma pessoa que estuda direito, né? Que vivencia a interpretação da norma há mais de 25 anos. A equipe da consultoria também estuda. Esse é o equívoco, senhor presidente, desse tipo de trato com a minha pessoa. Olha, veja. Nós não temos presidente, a posição da mesa fique clara, não vai subir, vereador. Está encerrado o assunto. Eu não estou regimentalmente dizendo não é permitido. A assessoria jurídica... Com a palavra o vereador Anderson Corrêa. Eu pedi antes, presidente. A vereadora Aline Nacional. Vereadora Aline, fica à vontade. 124, parágrafo único, presidente. Não, eu só queria deixar claro, presidente, e aos demais vereadores e a população de Caruaru que nos assiste, que, da minha parte, como vereadora, eu respeito o parecer jurídico da casa e também tenho advogados de minha confiança que podem detalhar mais sobre, que tem mais conhecimento, digamos, que estuda sobre, e aí a gente debate. E quando a gente entra em consenso, às vezes eu também tenho discordância, e por isso, às vezes, voto diferente. Isso é o meu voto, cada voto que eu dou na comissão de redação em leis, eu tenho plena consciência do que eu estou votando. Quando eu posso votar, eu voto a favor. A gente não está, enquanto vereadora aqui, para estar... Mas o que eu estranho é não se permitir ali o debate. Quando a gente entende que... A vereadora está com a palavra, vereadora Perpétua. Aí depois a senhora fala, não é um debate. Então, assim, a senhora está falando, vamos respeitar, depois eu concedo a palavra. Não, eu entendo. Você tocar a ordem do dia. Tem total entendeu? Não é um debate. Tranquilidade para votar como a gente entende. Não, a gente respeita e agradece e sabe do trabalho dos meninos aqui, da consultoria, todos eles. E aí, quando a gente diverge, a gente também vota contra. Mas eu quero deixar claro que a gente vota com consciência. Posso falar, presidente? Vereador Anderson, agora. Senhor presidente, o direito ele é bonito por conta disso. A gente tem essas questões das divergências, das diferenças de interpretações. Agora, o que a gente precisa, senhor presidente, membros da comissão de redação de leis, é que nós temos um compromisso, né, com a legalidade, com o respeito aos pareceres técnicos que são produzidos nesta casa. De hipótese alguma, eu, até como advogado, irei votar em projetos ilegais, como foi dito. É de uma responsabilidade muito grande, senhor presidente, a gente votar em projetos que são ditos em veículos de comunicação que estamos votando em projetos ilegais.
Consultamos diversos meios jurídicos, Ministério Público, e em nenhum momento foi constatada ilegalidade por parte desses órgãos de controle da administração e do Poder Judiciário. É importante que a gente tenha discernimento nessa discussão e que, lógico, vai existir a diferenciação de formas de pensamento. O STF, ele tem seus entendimentos para que podemos até entender a população que está em casa, que está nos assistindo, vai perceber que no STF, que é a corte que julga as leis em nosso país, as leis constitucionais que são declaradas constitucionais e inconstitucionais, né, é importante deixar claro que há divergência no plenário do STF, dentre os ministros que ali estão. Então, aqui, o debate é importante, mas que esse debate ele não fuja, né, das questões jurídicas e pertinentes ao Poder Legislativo. Mas nunca, de hipótese alguma, que tenhamos que dizer que esta comissão, no qual eu pertenço, vereador Aline, vereador, meu presidente Ricardo Liberato, temos um compromisso de realmente fazer o que tem que ser feito, sempre respeitando os pareceres jurídicos da casa. Senhor presidente, sem mais. Vereador Anderson Corrêa, com a palavra, vereador Perpétua Dantas. Eu quero dizer aos meus amigos que, em momento algum, em imprensa nenhuma, e nem usando minhas redes sociais, eu disse que se vota em projeto ilegal. Pelo contrário, eu digo que os meus são legais, completamente embasados na legalidade. Então, o que o vereador Anderson Corrêa acabou de dizer, não, eu realmente não acato enquanto atribuição. É o projeto da AME, foi dito que o projeto da AME não foi aprovado e era legal. Aquele ali tem parecer do Ministério Público. Aquele ali eu fui dialogar e fui ouvir o Ministério Público, né? Nós respondemos ao Ministério Presidente Bruno, é como eu digo, veja, com essa discussão nossa, aí eu respondo a Aline, e respondo a Anderson, e o colega Ricardo Liberato e a Vossa Excelência. Quando a gente discorda da decisão judicial, a gente não está dizendo que a decisão está errada, a gente está dizendo que a gente não concorda com o seu caminho. Por isso tem que haver uma maturidade jurídica dessa casa. Quando eu discordo de um parecer, eu não estou dizendo Anderson, Aline e Ricardo, que são 3 vereadores eleitos, como eu pelo voto popular, têm a compreensão jurídica deles e seguiram o parecer do consultor jurídico da casa, que entendeu pela ilegalidade do projeto. Por isso eu reitero que o direito é uma ciência social. Eu, vereadora propositora da matéria, entendo que não. E é isso o debate. E utilizei dos mecanismos legais, porque a fonte imediata que se usou para rejeitar foi a lei orgânica do município, que é fonte do direito. Mas aí a gente vai para uma outra esfera interpretativa, as fontes imediatas e indiretas, que são justamente a doutrina e a jurisprudência. E aí eu tenho o direito de aqui usar, né, essas informações e dizer que eu entendo que a interpretação foi equivocada. Quando eu recorro de uma sentença, eu tenho que dizer que a interpretação foi equivocada. Vossa Excelência está dizendo que não concorda, que não está previsto no regimento, e eu quero registrar 2 pedidos aqui, que não concorda com o meu pedido de submeter o parecer, mesmo sendo integralmente rejeitado, à votação no plenário, porque não tem previsão no regimento. Correto? Então, foi negado. No parágrafo único do artigo 124, diz o seguinte: se o autor da proposição, considerada inconstitucional, ilegal, antirregimental ou estranha à competência da Câmara, não se conformar, que é o meu caso, com a decisão da mesa, poderá solicitar audiência da Comissão de Legislação de Leis. Se a comissão discordar da decisão, a matéria será restituída para a solicitada, atendido seu pedido de solicitação. Tem um primeiro pedido. E um segundo pedido é que das suas decisões, segundo o artigo 299, já que a decisão é de rejeitar, pode ser submetido nesse momento à votação em plenário aqui da casa. E eu queria saber se os meus amigos vereadores estão de acordo com essa negativa, com essa recusa. Caberá, aí tem, capítulo 2 do nosso regimento interno, das questões de ordem, artigo 299, caberá ao presidente resolver soberanamente as questões de ordem, que é o que está acontecendo. Parágrafo único.
poderá o vereador recorrer da decisão do presidente para o plenário, que é o que eu estou fazendo. Como eu não tenho um colégio recursal, eu tenho um artigo... Eu já decidi, vereadora, caberá ao presidente recorrer ao plenário, sendo permitido apenas o encaminhamento. A decisão da consultoria do parecer está mantida. Não vai ser submetida ao plenário. Okay? Sim, aí é essa decisão de Vossa Excelência que está decidindo por uma questão de ordem que eu gostaria de requerer a submissão ao plenário. Vossa Excelência está decidindo que não será submetido. Certo. E aí, da sua decisão, artigo 299... Eu estou embasado no regimento, vereador. Eu também estou aqui com o regimento. Sim, mas o regimento está dizendo que é antirregimental. Entenda. Mas já estou em outra discussão jurídica. Eu já saí daquele artigo e estou vereadora, no 299. Eu estou dizendo, não vai ser submetido. Vamos dar sequência, passando a palavra. Mas eu estou entendendo que a sua decisão vereador Leonardo Chaves para sequência da ordem presidente Bruno, eu lamento que eu esteja sendo cerceada no meu direito de requerer... Isso é seu entendimento. Uma questão de ordem. Não, é o meu entendimento, eu estou aqui como mulher. Eu assumo a responsabilidade enquanto presidente de acordo com o nosso regimento. Agora, veja, o artigo 299, eu volto a ler, diz, caberá ao presidente resolver soberanamente as questões de ordem. Vossa Excelência resolveu, negou o parecer. Eu aprendi isso nas audiências. Então encerrou o assunto. Não, encerrou não. Aí tem um parágrafo único. Encerrou. Tem um parágrafo único, presidente, que diz a gente vai dar sequência. Poderá o vereador recorrer. Então quer dizer que eu não vou poder usar o parágrafo único, é isso? Já que está sendo... Vai ser a decisão. Eu não posso recorrer. O vereador Leonardo Chaves vai dar sequência com a ordem do dia. Eu queria saber de Vossa Excelência se vai me ser permitido usar da possibilidade do parágrafo único do 299, que diz que o vereador poderá recorrer da decisão do presidente eu vou seguir o regimento. Então, eu não posso recorrer. Presidente, eu estou lhe perguntando se eu não posso recorrer para o plenário. Não, vereadora. Não posso? Não. A palavra, vereador Leonardo Chaves. Matérias da ordem do dia.